hoje é aniversário do Clube Atlético Paranaense, que está completando 100 anos, portanto. E aí nós pensamos aqui na nossa redação em como homenagear esse clube que é tão importante aqui para o nosso estado, né? Para o nosso futebol. Foi então que veio a ideia de conhecer uma família que forma grande parte da nação rubro-negra paranaense, né? É a família Sebrão. Vamos conhecer junto? 100 anos. Uma data marcante para qualquer instituição. Ainda mais se esta tiver milhares de fãs apaixonados. Pessoas que vivem em função do clube, que torcem, choram, vibram e se emocionam. No próximo dia 26 de março, o Atlético Paranaense vai completar 100 anos. 100 anos de histórias de gols, jogos, títulos e conquistas, mas principalmente histórias de torcedores apaixonados pelo clube. A história da família Sebrão se mistura com esses 100 anos de atleticanismo. Marcos foi influenciado desde menino pelo pai, seu Marcos Sebrão pai. Desde criança, ele foi levado ao estádio e entendeu que a camisa rubro-negra só se veste por amor. Eu sou a terceira geração de atleticano. Começou com meu avô Euclides, meu pai, meus tios, tudo. E eu sou a terceira geração. E sempre acompanhei, desde 3 anos de idade, meu pai trazia aqui na Baixada, né, levava em estádio e tudo mais. Eu era um dos mascotinhos, entrava com um time, né, no campo. Então, desde pequeno, então não teve como fugir. Claro que esse amor pelo Atlético também passou para a quarta geração. No caso, para a Isabela, filha do Marcos. Não tinha como ser diferente. Ela seguiu os passos do pai e do avô e se integrou à família Atlético. Hoje, ela não perde um jogo e sempre está lá apoiando o time. O Atlético é minha prioridade, então eu sempre tento conciliar, principalmente hoje em dia com a faculdade, então sempre dou um jeitinho, economizo falta para não perder nenhum jogo. E quando eu tenho outro evento, combinado já, todo mundo sabe que eu sempre vou estar aqui, é minha prioridade. Meu pai, minha mãe, todo mundo fala que o Atlético antes, depois eu penso nos outros compromissos. Nas últimas décadas, o Atlético Paranaense tem vivido com certo protagonismo no cenário do futebol nacional e sul-americano. A primeira grande conquista foi no início do século XXI. Em 2001, Alex Mineiro, Kleber e companhia levaram o Furacão ao primeiro título nacional. 17 anos depois, o El Paranaense conquistou o primeiro título internacional, a Sul-Americana. 3 anos depois, veio o bicampeonato. E em 2019, veio o segundo título nacional, desta vez a Copa do Brasil, com uma vitória emblemática sobre o Internacional em pleno Beira-Rio. Hoje em dia tá mais fácil torcer para o Atlético, digamos assim, mas passei por um período de provação com o Atlético, né? Então era o lazer do fim de semana, uma coisinha ou outra, mas ele foi tomando tanto corpo, tanta forma, que hoje em dia ele é um sentimento. O atleticanismo é um sentimento. E como eu sempre falo, não é a gente que escolhe o Atlético que escolhe a gente. E claro que nesses tantos anos se dedicando ao Atlético, é impossível deixar de falar de jogos que marcaram a vida desses dois atleticanos fanáticos. Nossa, são alguns jogos inesquecíveis contra o Júnior na final da Sul-Americana. Eu tava doente, eu não podia ter vindo. Cancelei uma viagem que estava marcada há 6 meses para vir. Minha mãe quase me deserdou. Passei mal, perdi o gol do Pablo porque eu tava no ambulatório. Então foi um jogo que eu lembro pouca coisa, mas foi um jogo que me marcou. O 3-0 com o Boca, que eu falo, nada, eu fico até emocionada, nada foi tão incrível quanto gritar olé pro Boca. E eu acho que a remontada contra o Grêmio na Copa do Brasil, na semifinal, que só veio quem acreditava, e a energia da arena naquele dia foi surreal. Parte da evolução do Atlético está ligada à infraestrutura que o time proporcionou a atletas e principalmente aos torcedores, com as 2 grandes reformas do antigo estádio Joaquim Américo, que recentemente foi rebatizado de estádio Mário Celso Petralha, diretor do clube e grande responsável pela alavancada do time nos últimos 25 anos. Desde o tijolinho do Pinheirinho lá no fundo, que chegava, era aquele tijolinho, tinha que trazer jornal, porque se você sentasse na arquibancada você ia marrom. Depois
na primeira reforma, que foi em 93, né? Também estava aí na inauguração. Daí quando demoliram em 97 para a arena, a primeira arena, né? Que inaugurou em 99, estava na inauguração, e agora para esse monumento aí. Esse ano o clube fez alguns investimentos, investiu no centenário, está tendo várias promoções. Qual que é a expectativa dentro e fora de campo para o centenário do Atlético? A gente cria muita expectativa para esse ano, justamente pelo valor que foi investido, né? Então o time tirou a mão do bolso, investiu bastante, e pelo menos a expectativa de um grande título a nível nacional ou até internacional, como a Sul-Americana, né? O tricampeonato, mas estamos criando muita expectativa. Infelizmente, o pai do Marcos não conseguiu ver o time ganhando o protagonismo que possui hoje. Em 2013, ele faleceu aos 71 anos de causas naturais. Mas o último pedido dele foi atendido pela família. Ele que viveu tantos anos ao lado do Clube do Coração, nem quando partiu quis ficar longe do Atlético. As cinzas foram despejadas neste pinheiro, em frente ao estádio onde ele viveu as maiores alegrias da vida. Em 2014, que inaugurou a arena, ele já tinha pedido que ele queria as cinzas na Baixada. E eu joguei um pouco dentro do estádio e o restante aqui no Pinheirinho, aqui em frente ao estádio. Então toda vez que eu venho em jogo, algum evento aqui na Baixada, eu venho aqui, tem aquele sentimento que meu pai está sempre junto, porque ele que me trouxe no estádio, então, e agora eu sempre trago minha filha, ela está sempre comigo, então é um legado de família. Falar do meu avô é sempre muito difícil para mim, mas hoje é um difícil gostoso, assim, falar dele. A gente era muito próximo, eu fui a única neta dele, né? Enquanto ele era vivo, e a gente era muito próximo, e ele passou esse sentimento para mim. E eu queria aproveitar e contar uma historinha, que quando a gente ganhou o título em 2001, a gente saiu na capa do jornal no dia, e aí ele deu uma entrevista e ele falou que eu era uma garota de sorte, porque com 3 meses eu ia ser o que ele esperou a vida toda, e isso foi uma coisa que me marcou muito, tanto é que eu tatuei o Garota de Sorte em homenagem a ele. Então eu sinto que é graças a ele. Sempre que eu posso, eu ando com uma foto dele, a carteirinha de sócio dele da torcida na minha carteira. Ele sempre tá comigo. A gente tem a árvore aqui, eu sento, eu converso com a árvore que a gente jogou as cinzas dele. Então ele sempre, sempre, sempre tá comigo. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. O coração atleticano estará sempre voltado. Que história bacana, né? Triste, mas muito emocionante ao mesmo tempo, né? E torcedores como essa família, né, são o que exemplificam, de fato, o amor por um time, o amor por um esporte e o reconhecimento por tudo isso, né? Que bacana. Bacana mesmo a gente conhecer e poder transmitir a todos vocês esse amor pelo Atlético Paranaense, que hoje celebra, então, o seu centenário.